Editora Tríada e Universo dos Livros apresentam Supermemória para Concursos, uma obra de Alberto Dell'Isola, detentor de 2 recordes latino-americanos de memorização. Agradecimentos do autor: a Ben Pridemore, campeão mundial de memória em 2004, pelos conselhos e incentivo. A Dominic O'Brien, 8 vezes campeão mundial de memória, pelas dicas dadas no Mundial de Memória de 2007. A doutora Ana Alvarez, pelo apoio constante em minha carreira. A doutora Carmen Flores, professora e pesquisadora da UFMG, por incentivar minha iniciação científica. A doutor Lair Ribeiro, grande nome da PNL no Brasil, pelos conselhos e incentivo ao lançamento deste livro. A Edmo Magalhães, por ter gentilmente cedido um dos mapas mentais contidos no livro. A Eduardo Costa, companheiro da MAD, Equipe Brasileira de Memória, pelas incontáveis discussões sobre sistemas mnemônicos e sua aplicação. A Sérgio Monteiro, chairman do grupo Uptime Consultants, por acreditar em meus projetos e apoiar os campeonatos de memória. Ao Sistema Carrier de Ensino de Belo Horizonte, pelo suporte no começo de tudo. A Valdinez Rodrigues, pela imensa ajuda no início da minha jornada. Esta obra é dedicada a meus pais, minha irmã e a Valéria, meu grande amor e responsável por todas as minhas lembranças mais doces. Prefácio. Quando conheci o Alberto, ficou evidente a sua determinação em tudo aquilo que faz. O zelo que dedica em ministrar aulas e o empenho em estimular seus alunos a produzir resultados melhores levou-o a escrever este livro e disponibilizar estratégias, técnicas e métodos mnemônicos que serão de grande valia quando corretamente utilizados. Os ensinamentos contidos neste livro poderão ajudá-lo a obter melhores resultados ao lidar com informações, conhecimentos e conteúdos que necessitam de memorização imediata. E, praticamente, em toda matéria isso é necessário. Além do mais, em muitos pontos do livro, o Alberto procurou mostrar, corretamente, o grande valor das estratégias em aplicações do dia a dia. Porém, é necessário lembrar que estas ferramentas são extremamente úteis apenas se utilizadas inteligentemente. Do contrário, se tornarão muletas e perderão a sua eficácia. Ou seja, não é a técnica em si que tem valor, e sim a sua adequação ao momento e ao conteúdo. Portanto, ampliando o repertório de estratégias intelectuais ao lidar com a informação, você estará consequentemente fazendo modificações na estrutura cognitiva, e isso tem um valor inestimável, pois resgata muito do potencial que temos, mas que em grande parte continua adormecido. Tenho a convicção de que este livro irá contribuir para despertar um potencial que você jamais havia pensado existir. O Alberto, com este livro, irá ajudá-lo com maestria neste empreendimento, mas cabe a você implementar isso ao seu cotidiano. Os resultados serão compensadores e farão a diferença em termos de produtividade. Valdinez Rodrigues. Introdução. O método é a mãe da memória. Thomas Fuller. Eu sei o que é esquecer o nome de alguma pessoa. Já me esqueci de reuniões, números de telefone, senhas do banco, piadas que Jô Soares fez na noite anterior e até mesmo da chave de casa. Atualmente vivo da minha memória excepcional, fazendo shows e oferecendo consultoria para diversas empresas do país. O que mudou? Há alguns anos eu resolvi treinar a minha memória. Sem conhecimento algum sobre memória, passei vários meses lendo livros sobre o tema, testando o que funcionava e o que não funcionava muito bem para mim. Criava a cada dia uma nova técnica, descartando ou alterando aquelas que não funcionavam. Aliando esse método da tentativa aos muitos estudos sobre o assunto, pude estabelecer uma série de técnicas mnemônicas que compilei neste livro. Está vendo, ouvinte? Você já começou bem, economizando tempo e dinheiro. Minha memória me ajudou a ter uma melhor qualidade de vida. Não preciso usar uma agenda a mais.
Todos meus compromissos são armazenados diretamente em minha cabeça. Sou capaz de dar palestras ou participar de debates sem usar qualquer pedaço de papel. Provas, em vez de martírio, tornaram-se diversão para mim. Pré-requisitos. Algumas pessoas me perguntam se minhas técnicas de memória funcionam para qualquer pessoa, achando que minha performance é baseada em alguma genialidade. Apesar de me sentir lisonjeado com esses comentários, devo admitir que eles são equivocados. Qualquer pessoa que possui um cérebro, mesmo que sem um manual de instruções, é capaz de realizar as mesmas incríveis demonstrações que eu faço. Olhe para a bola. O tênis está entre meus esportes favoritos. Se você joga tênis, provavelmente seu técnico já lhe disse milhares de vezes que você deveria olhar bem para a bola antes de rebatê-la. No entanto, isso é fisicamente impossível. Durante uma partida de tênis, a velocidade da bola sempre ultrapassa a velocidade de nosso pensamento consciente em ao menos meio segundo. Esse atraso em nosso pensamento acontece porque a imagem capturada pela retina leva 1/10 de segundo para chegar ao nosso cérebro e outros 400 milissegundos para que consigamos formar uma percepção consciente da bola. Se os jogadores de tênis realmente olhassem para a bola, a mesma atingiria a quadra antes mesmo que eles pudessem mover suas raquetes. Outra situação em que nosso cérebro mostra seu poder é durante uma de nossas mais triviais atividades: atravessar a rua. Você já parou para pensar sobre como atravessar a rua é algo complexo? Antes de atravessar a rua, você calcula em fração de segundos a velocidade instantânea de cada carro, a identificação do tipo de movimento de cada carro, uniforme, acelerado ou retardado, a distância até o outro lado da rua, o tempo disponível para atravessar a rua, a velocidade que você deve utilizar para conseguir atravessar a rua sem ser atingido. Após realizar todos esses cálculos, nós somos capazes de atravessar com segurança. Ainda que atingir uma bola de tênis ou atravessar a rua sejam feitos realmente incríveis, eles são apenas exemplos das tarefas fantásticas de que nosso cérebro é capaz de realizar. Na Grécia Antiga, os gregos ficavam tão impressionados com os poderes da mente humana que os atribuíam a uma entidade separada do ser humano: os daemons. Os daemons eram espíritos enviados por Zeus para auxiliar as pessoas, seja dando conselhos ou até mesmo agindo em benefício dos homens. Até mesmo o ultra-racionalista Sócrates dizia que ele não teria sido capaz de vencer a guerra de Atenas com Esparta se não fosse a ajuda de seu daimon. Os romanos costumavam chamar esses espíritos sábios de geni, gênio. Assim, os povos da antiguidade atribuíam toda a sua sabedoria e inspiração à existência desses espíritos. No entanto, essa visão não é tão distante da realidade. O matemático John von Neumann uma vez calculou que o cérebro humano poderia armazenar um número acima de 280 quintilhões de bits de memória. Estima-se que nosso cérebro tenha cerca de 86 bilhões de neurônios e que o número das possíveis combinações entre eles, sinapses, seja maior que o número de partículas do universo. Em contrapartida, ainda que tenhamos um verdadeiro computador em nossas cabeças, muitos de nós temos dificuldade em realizar multiplicações envolvendo números de apenas 2 dígitos sem utilizar a calculadora, ou até mesmo de nos lembrarmos do número do próprio celular. Dado o desleixo intelectual de nossa geração, acabamos contemplando a gênios como Einstein ou Leonardo da Vinci, da mesma maneira que os povos antigos, como se fossem seres dotados de poderes sobrenaturais. Performance e potencial. Conforme visto até agora, seu cérebro tem um potencial incrível. No entanto, grande parte das pessoas é muito cética em relação a todo esse potencial, alegando que se o cérebro fosse tão poderoso, por que somente poucas pessoas realmente mostram esse potencial? Tony Buzan, criador dos mapas mentais e dos campeonatos de memória, fez uma pesquisa em que os sujeitos deveriam responder a cada uma das perguntas a seguir.
Abaixo de cada pergunta está a resposta encontrada em mais de 95% de todos os relatos de participantes da experiência. Na escola, já lhe ensinaram alguma coisa sobre o cérebro, suas funções e a maneira como ele compreende novas informações, memoriza, pensa, etc? Não. Você já aprendeu alguma coisa sobre como a memória funciona? Não. Você aprendeu alguma coisa sobre mnemotécnica? Não. Você aprendeu alguma coisa sobre como os olhos funcionam e como utilizar esse conhecimento em seu benefício? Não. Você aprendeu alguma coisa sobre a natureza da concentração e maneiras para exercitá-la? Não. Você aprendeu a importância de se utilizar palavras-chave em suas anotações? Não. Você aprendeu algo sobre criatividade? Não. De acordo com as respostas listadas anteriormente, creio que não deve existir mais qualquer dúvida sobre o motivo pelo qual o potencial de nossos cérebros não corresponde à performance alcançada pela maioria das pessoas. Os gênios. De acordo com a psicologia, gênios são pessoas que produzem uma obra de valor inestimável e capaz de mudar os paradigmas da humanidade. Mas o que tornaria um gênio tão diferente de nós? Seriam eles mais inteligentes? A psicologia entende a inteligência como uma capacidade muito geral que permite raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de maneira abstrata, compreender ideias complexas e aprender. É óbvio que existem pessoas mais inteligentes que outras, pessoas agraciadas pela loteria que a genética promove a cada nascimento. Também é inegável que uma inteligência alta é preponderante para um grande sucesso pessoal e acadêmico. No entanto, seria a inteligência a única explicação para certas pessoas serem tão fantásticas em seus campos de atuação? Você certamente discordaria disso se olhasse o boletim escolar ou o histórico profissional de alguns dos grandes cientistas de nosso passado. Raramente um grande cientista se destacava na infância. Muitos deles eram rotulados como lentos, incapazes ou até mesmo estúpidos. O renomado matemático Henri Poincaré foi julgado como um imbecil após se submeter ao teste de QI de Binet. Thomas Edison, inventor da lâmpada e de outras 1903 invenções, foi considerado lento na escola. Albert Einstein, disléxico, também mostrava problemas de aprendizagem na infância, sendo considerado muito lento ao ser comparado com seus irmãos. Ele tinha tanta dificuldade com o uso da linguagem que sua família temeu que ele nunca aprendesse a falar. Assim, devido à sua dificuldade com o uso da linguagem, seu professor de grego uma vez lhe disse que ele nunca seria capaz de ser alguém na vida. No entanto, aos 26 anos de idade, Einstein surpreendeu a comunidade científica ao publicar, no verão de 1905, a teoria da relatividade. 16 anos mais tarde, Einstein ganhou o prêmio Nobel devido à descoberta do efeito fotoelétrico, tornando-se não apenas uma celebridade internacional, mas também sinônimo de inteligência e dedicação. Gênios em laboratório. A maioria das pessoas entende que os gênios são frutos da genética e não do esforço. No entanto, na década de 1980, Marian Diamond, uma neuroanatomista da Universidade da Califórnia em Berkeley, anunciou uma descoberta fantástica e capaz de revolucionar todos os paradigmas da época acerca de aprendizagem e dos gênios. Em um de seus famosos experimentos, Diamond colocou ratos em um ambiente superestimulante, cheio de escadas, esteiras e outros brinquedos de todos os tipos. Um outro grupo de ratos ficou confinado em jaulas comuns. Aqueles ratos que viveram em um ambiente mais estimulante, além de viverem por 3 anos, o equivalente a 90 anos para os seres humanos, também tiveram seus cérebros aumentados em seu tamanho. Esse aumento foi devido às novas conexões criadas entre os diversos neurônios dos cérebros desses animais. Em contrapartida, os ratos que viveram nas jaulas comuns morreram mais jovens e tiveram menos conexões celulares em seus cérebros.
Desde a descoberta do neurônio, a genialidade sempre foi associada ao número de neurônios que cada indivíduo possuía. No entanto, no ano de 1911, Santiago Ramón y Cajal, pai da neuroanatomia, descobriu que, ao contrário do que se imaginava, o número de conexões entre neurônios, sinapses, eram os verdadeiros preditores da genialidade. O experimento de Diamond, citado antes, mostrava que, ao menos em ratos, era possível criar gênios em laboratórios através de exercícios mentais. Será que esses princípios se aplicariam às pessoas? Era o que Diamond queria descobrir. Ela obteve diversos cortes do cérebro de Einstein e os examinou. Conforme suas expectativas, Diamond encontrou um número maior de células gliais no lobo parietal esquerdo do cérebro de Einstein. As células da glia, geralmente chamadas neuróglia ou simplesmente glia, grego para cola, são células não neuronais do sistema nervoso central que proporcionam suporte e nutrição aos neurônios. Geralmente arredondadas, no cérebro humano as células da glia são cerca de 10 vezes mais numerosas que os neurônios. Além disso, essas células também ajudam na transferência de sinais eletroquímicos entre neurônios. Diamond já esperava encontrar uma alta concentração dessas células no cérebro de Einstein, visto que ela também encontrou uma alta concentração dessas células nos cérebros de seus ratos gênios. A presença dessas células no cérebro de Einstein sugeriria que um processo de enriquecimento similar ocorreu durante a vida do famoso físico. Ao contrário dos neurônios, que se reproduzem pouquíssimo ao longo de nossa vida, células gliais, axônios e dendritos podem aumentar em número de acordo com a maneira com que nós usamos nosso cérebro. O trabalho de Diamond sugere que, quanto mais aprendemos, mais conexões são criadas. Para que pensar? Para você ter uma ideia, antes da invenção do primeiro alfabeto linear, por volta de 1700 a.C. pelos fenícios, todo o processo de transferência de informação era basicamente oral e, para tanto, esses povos precisaram desenvolver técnicas eficazes de memorização, de forma a assegurar sua unidade política, social e religiosa. Assim, os povos antigos foram as mentes mais brilhantes que já surgiram no planeta. Atualmente, existem diversas facilidades que coíbem nosso desenvolvimento intelectual. Há uns dias, perguntei a um amigo qual era o seu novo número de telefone celular. Em vez de me responder, ele disse: "Só um minuto." Em seguida, consultou a agenda de seu celular, onde havia cadastrado um telefone com o nome de meu número. É claro que, por eu ser um campeão de memória, o fato rendeu umas boas risadas em nossa roda de amigos. No entanto, esse fato nos exemplifica claramente como nossa sociedade está pensando cada vez menos. Ainda que estejamos na era da informação, os seres humanos estão pensando cada vez menos. Uma vez, em uma palestra, ao mostrar minha indignação perante essa preguiça mental que parece contaminar nossa sociedade, um senhor me fez a seguinte pergunta: "Mas se eu posso anotar tudo no meu celular, para que iria me dar ao trabalho de guardar na cabeça meus compromissos ou números de telefone?" Ao contrário do que se pode imaginar, eu não pretendo voltar para a antiguidade. Eu realmente gosto das invenções da atualidade, como o computador e o celular. Desse modo, o que proponho não é o fim aos modernos equipamentos eletrônicos. Pelo contrário, se não fossem os avanços tecnológicos, eu dificilmente poderia me comunicar com Dominic O'Brien ou Ben Pridemore, campeões mundiais de memória, para discutirmos sobre a criação de novas técnicas para vencer os campeonatos de memória ou para quebrar a banca dos cassinos. O grande problema está no uso da tecnologia como muleta e não como ferramenta para o desenvolvimento humano. Quando começamos a utilizar essas muletas tecnológicas de maneira cada vez mais sistemática, nos tornamos cada vez menos capazes de pensar, nos tornando presas fáceis para as diversas doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Assim,
Espero que nosso curso não o torne apenas capaz de passar nas provas ou nos concursos que você deseja, mas também torne sua vida mental cada vez mais saudável. O que é a memória? A memória é uma função inteligente. Permite que seres humanos e animais se beneficiem da experiência passada para resolver problemas apresentados pelo meio. Proporciona aos seres vivos diversas aptidões, desde o simples reflexo condicionado até a lembrança de episódios pessoais e a utilização de regras para a antecipação de eventos. A memória é normalmente entendida como uma fita de vídeo, como se todas as nossas experiências estivessem gravadas para sempre. No entanto, lembrar implica um processo ativo de reconstrução e não se assemelha a assistir a uma fita de vídeo do passado. De acordo com nosso interesse e envolvimento emocional, nossas memórias são continuamente modificadas, selecionadas, torcidas, construídas, reconstruídas e destruídas. Alguns pesquisadores costumam falar sobre códigos de memória, ao invés de memórias, porque dessa forma nos lembramos que a memória não é uma reprodução da realidade, e sim uma criação humana. Os códigos de memória não se diferenciam apenas no seu conteúdo. Apesar de concordarmos sobre o que seria um cachorro, a palavra cachorro evocará memórias diferentes em cada um de nós. Essas memórias diferenciam-se pelo conteúdo. Conhecemos cachorros diferentes em toda a nossa vida e pela nossa relação pregressa com o animal. Pessoas que já sofreram ataques caninos certamente evocarão memórias negativas ao ouvir a palavra cachorro. Suponha que você precise devolver um livro para um amigo chamado Rodrigo, na UFMG, no dia 26 de setembro de 2007, uma quarta-feira. A seguir, teremos um exemplo dos códigos de memória envolvidos nessa intenção. O que fará você se lembrar de devolver o livro? Acordar pela manhã e verificar no calendário o dia do mês, 26 de setembro, pode lhe lembrar de devolver o livro. Você pode se lembrar de devolver o livro ao avistar a entrada da UFMG. Encontrar alguém com o mesmo nome de seu amigo, Rodrigo, também pode lhe remeter ao empréstimo. Avistar seu amigo é uma outra forma de se lembrar do livro emprestado, apesar de provavelmente não ser de muita valia, caso você não tenha se lembrado de trazer o livro consigo. Perceba que alguns códigos de memória são mais fortes que outros. Dessa forma, treinar sua memória é basicamente a criação de códigos de memória poderosos. Sabe andar de bicicleta? A sabedoria popular nos diz que é impossível esquecer de como se anda de bicicleta. Por que isso acontece? Cientistas da Universidade de Nova York treinaram um gato para distinguir entre duas portas, uma porta comum e outra porta em que haviam pintados 2 círculos concêntricos. O gato rapidamente aprendeu que a porta com círculos concêntricos reservava uma porção de ração. No entanto, o fantástico da pesquisa não está no fato de ser possível ensinar um gato sobre como distinguir entre duas portas. O que realmente intrigou os cientistas foi um scan feito no cérebro do gato após o aprendizado. O exame detectou que o simples ato de reconhecimento e discriminação acionava de 5 a 100 milhões de neurônios do cérebro do gato, 1/10 de toda a sua massa cerebral. Desse modo, esse experimento nos mostra que, ao contrário do que se imagina, nossas memórias não se encontram em uma região específica de nosso cérebro. Caso contrário, o gato só seria capaz de aprender, no máximo, 10 tarefas complexas. Na verdade, as memórias não se encontram armazenadas nos neurônios propriamente ditos, e sim no padrão de sinais elétricos emitidos entre 2 ou mais células nervosas. Mas o que mantém esses padrões preservados por vários anos? O que nos tornaria capazes de nos lembrarmos de como andar de bicicleta após anos sem exercer essa atividade? Na década de 1940, um psicólogo chamado Donald Hebb conseguiu responder a essa pergunta. Em suas pesquisas, ele descobriu
que quando dois neurônios adjacentes adquirem o hábito de trocarem entre si sinais elétricos, ocorre uma mudança neuroquímica nas duas células, o que as leva a interagir mais facilmente entre si do que entre outras células nervosas que não estão envolvidas na mesma atividade aprendida. A essa mudança neuroquímica chamaremos de conexões Hebbianas. Quando você aprende a andar de bicicleta, os neurônios envolvidos nessa atividade formam conexões Hebbianas mais duradouras. Desse modo, quando você resolve andar de bicicleta após 20 anos, sem ao menos subir em uma, essas conexões Hebbianas ainda estão presentes, levando a uma rápida ativação do padrão elétrico relacionado a essa atividade. Memórias falsas e errôneas. Conforme dito anteriormente, nossas memórias são constantemente modificadas, selecionadas, torcidas, construídas, reconstruídas e destruídas. Desse modo, é comum os fenômenos conhecidos como memórias falsas e errôneas. Uma falsa memória é aquela que se baseia no ouvir dizer ou na sugestão. A falsa memória difere da memória errônea. Esta baseia-se em experiências reais que são recordadas incorretamente. No entanto, falsas memórias são memórias de ter experimentado algo que na realidade nunca se experimentou. Durante a Guerra da Coreia, mostrou-se a um grupo de candidatos a oficiais uma fotografia de um ataque das forças norte-americanas. A fotografia mostrava um soldado americano com uma faca na mão, atacando um guerrilheiro da Coreia do Norte. Depois de um segundo ou dois, retirou-se a fotografia e os candidatos a oficiais foram convidados a descrever o que haviam visto. Os resultados foram semelhantes aos de todos os testes desse tipo. Muitos rapazes julgaram ver o coreano como o agressor e o soldado americano como vítima do ataque. Esse é um típico exemplo de uma memória errônea. Experiências reais que são recordadas incorretamente. Outra experiência sobre o fenômeno da memória errônea envolvia um grupo de pessoas de ideias políticas conhecidas. Metade das pessoas escolhidas era favorável ao Partido Republicano e metade ao Partido Democrático. Os dois grupos tiveram que ouvir um discurso de 10 minutos sobre política. O conteúdo do discurso foi cuidadosamente preparado para que contivesse ideias contrárias aos dois partidos na mesma proporção. Disseram então aos examinados que eles seriam submetidos a um teste de memória, mas que só lhes perguntariam sobre o discurso 21 dias depois. Após o período combinado, os republicanos lembraram-se de muitos trechos antidemocratas. Em contrapartida, os democratas lembraram-se das passagens que se harmonizavam com suas próprias ideias. Um exemplo clássico sobre o fenômeno de falsas memórias. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.